Bora lá, já tenho o diagnóstico para minha paciente. Minha paciente ela tem um choque séptico e uma hipernatremia que eu preciso tratar. Nesse momento a paciente já chega para mim entubada, né? Caso grave, paciente sedada. É, e, obviamente, eu vou precisar fazer algumas coisas para inicialmente salvar a vida desta paciente. Que aí, vê, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte. Ah, Bruno, vamos tratar o sódio dela? Pessoal, provavelmente, veja, ela está com algo que é mais grave do que o sódio alto. O choque séptico pode matar a pessoa a qualquer momento. Então, a primeira coisa que eu preciso tratar dessa paciente é o choque séptico dela. Então, vamos entender o que é que está acontecendo, a fisiopatologia do choque séptico e a fisiopatologia da hipernatremia dela, tá? E aí, posteriormente, a gente vai tratar, mas eu já estou dizendo que a ordem do tratamento tem que ser primeiro o choque séptico e depois a hipernatremia. Como eu falei, o choque séptico, eu não vou entrar em maiores detalhes agora, o nosso foco maior está na hipernatremia, na parte do tratamento. Na parte do tratamento, aí sim, a gente vai fazer uns cálculozinhos, a gente vai entrar na parte química do processo, tá? Então vamos lá, vamos entender a fisiopatologia, por que essa paciente está com esse choque séptico. Vamos entender. Vamos lá, pessoal. Então, ó, o choque séptico é quando uma infecção, qualquer infecção, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo, tá? Quando esses patógenos eles entram no sangue, a gente chama de septicemia, né? Você deve ter visto antisséptico, por exemplo. Antisséptico é aquele o álcool, por exemplo, que você usa, né? Que tem a função de matar as bactérias. Então, septicemia é quando as bactérias estão no sangue, né? Hemograma. Então, septicemia, emia de sangue. Então, quando as bactérias estão no sangue, acontece o seguinte processo. Olha só, pessoal. Preste atenção. O sangue, ele tem lá as hemácias, que tem a função principal de carregar o oxigênio, óbvio, né? No caso assim, a hemoglobina, né? A proteína, mas as hemácias são as célulazinhas lá que carregam, tem muita hemoglobina, e a gente tem os glóbulos brancos, né, que são os leucócitos, que atacam a infecção. O que acontece? Preste atenção. Quando os micro-organismos, quando as bactérias, os vírus, eles vão para a corrente sanguínea, preste atenção, o corpo vai lá e ataca. Quando vai muita bactéria para a corrente sanguínea, muita bactéria, chega uma hora que elas começam a reproduzir, o corpo não dá conta mais. Então o que o corpo faz? Espera aí, é hora de chamar a galera toda. É hora de chamar geral. E como é que o corpo faz isso? Quando um macrófago, por exemplo, ele vai lá e ataca, engloba uma bactéria, ele expõe um receptorzinho lá, ele bota uma bandeirinha lá dizendo, ó, tem bactéria aqui. Isso indica para outro macrófago que tem bactéria ali por perto. E assim por diante. A gente tem, na imunidade do nosso corpo, a gente tem a imunidade celular, que são os glóbulos, os macrófagos, tal, que vão lá e englobam, comem o patógeno, mas a gente tem também a imunidade celular, que são substâncias, né, que, principalmente os linfócitos, eles quando detectam a presença de patógenos, eles começam a liberar substâncias, as famosas citocinas, né, interleucinas. Então, essas substâncias, elas têm a função de avisar ao corpo que está tendo uma guerra acontecendo ali. Destruir, obviamente, as bactérias, mas assim, principalmente sinalizar, ó, vem mais galera para cá. E essas citocinas, elas inclusive, elas causam vasodilatação. Elas fazem com que o vaso, aqui uma artéria, por exemplo, uma veia, ela faz com que esse vaso dilate. Para quê? Porque quando o vaso dilata, o sangue chega mais rápido. E o que é que a gente quer? A gente quer que o sangue chegue lá naquele local da infecção para combater a infecção. Então, o corpo, ele faz o correto para salvar você da infecção, mas é por isso que as pessoas dizem que não é a infecção que mata a pessoa, que quem mata é a reação do corpo. Porque essa reação que o corpo faz para matar a infecção é que gera problemas, gera o choque, né? Vamos lá. Quando há essa vasodilatação,
olha só, pensa que é um vaso, né? Quando esse vaso dilata, vamos supor que aqui cada um desses é uma célulazinha, tá? Quando ele dilata, ó, abre fendazinhas, ó, abre aberturinhas entre as células dos vasos, tá? E isso faz, principalmente dos capilares, e isso faz com que líquido saia de dentro. A hemácia não sai, o que sai são os líquidos, certo? O soro do sangue começa a sair. O objetivo, inclusive, também é que abre esses espaçozinhos, inclusive, para que os macrófagos possam transitar para fora dos vasos sanguíneos também. Ou seja, o corpo está tentando, mas isso gera um problema, pessoal. Isso gera um problema que, primeiro, há uma perda de fluido, há uma perda de líquido no local, nos vasos. Então, o sangue fica com menos sangue, né? Fica com menos líquido. E o vaso fica mais dilatado. Pensa comigo, tá? Isso vai ser motivo para a gente estudar um outro caso clínico de forma mais aprofundada. Mas, pensa numa mangueira. A mangueira está lá funcionando. Quando tu dá uma fechadinha no fluxo, o que acontece? A velocidade vai mais rápida, né? Porque aumenta a pressão naquele local. Quanto menor for o diâmetro do tubo, maior é a pressão do líquido naquele tubo. Quanto maior for o diâmetro, menor é a pressão. Então, causa a vasodilatação que o corpo faz para tentar ajudar, na verdade, prejudica. Então, olha só, resumindo, esta paciente ela teve uma infecção intestinal, que pode ter sido causada por algo que ela comeu, ou por uma baixa na imunidade dela, e aí... Porque, veja, o nosso intestino ele tem bactérias boas e bactérias ruins. Elas convivem ali. Né? Em alguns momentos pode ser que a sua imunidade vacile e as bactérias ruins comecem a se proliferar. Então, pode ser que tenha sido isso. Eu só sei que essa paciente fez uma infecção intestinal, tratou inicialmente, mas não foi suficiente. Essas bactérias passaram para o sangue. O corpo foi atacar essa bactéria, produzindo uma reação inflamatória global, uma reação inflamatória no corpo todo, que levou à perda de fluido e vasodilatação, levando ao choque de origem séptica, tá? Lembrando, esse choque pode ser hipovolêmico, porque a pessoa perdeu sangue, perdeu, tipo assim, porque sangrou mesmo, ou um choque cardiogênico, que é quando o coração fica sem conseguir bombear bem. Nesse caso aqui temos um choque séptico, tá bom? Então, aqui eu já expliquei a questão do choque séptico para essa paciente, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre a hipernatremia, né? Eu usei esse mesmo slide no caso clínico 1 para a gente lembrar para vocês, né, a função que o ADH tem no nosso corpo, tá? Presta atenção, pessoal. O que está acontecendo com o nosso volume de sangue? O volume de sangue está reduzido, porque ele está perdendo fluidos para o que chama terceiro espaço, para fora do vaso. Né? Então, a quantidade de líquido que está dentro dos nossos vasos, porque assim, só é para ter sangue dentro de vaso, pessoal, nosso. Tá? Não é para ter sangue fora dos vasos. Mas assim, quando nesse caso dessa paciente, o soro do sangue, o fluido, começou a sair. Isso levou a um processo hipovolêmico. Essa paciente passou a ter pouca volemia, baixo volume sanguíneo. Vamos lá. Que informação isso deve passar para o nosso corpo? Quando o corpo tem pouco volume, o que é que o rim deve fazer? Ele deve evitar que a pessoa urine muito. Está com pouco volume. Então, o rim vai dar uma retida nisso. Então, o hipotálamo, quando detecta a baixa no volume, ele manda antidiurético. Ele manda antidiurético para o corpo. Aí, esse antidiurético vai fazer o quê? Vai fazer com que a pessoa não faça xixi ou faça xixi muito pouco. Tá? Veja, quando a pessoa faz xixi muito pouco, ela retém o líquido. Tá? Então, vamos lá. Essa paciente, ela está tentando reter o líquido, só que a perfusão renal provavelmente não está boa. Então, o rim não está conseguindo fazer muito bem esse papel. Mas, de toda forma, o que a gente está observando é que há um aumento de sódio, né? Há um aumento de sódio, e normalmente esse aumento de sódio ocorre quando
você está com o sangue concentrado. Presta atenção, presta atenção, presta atenção, filhote. Imagine que você pegasse um copo com água e sal. Concorda que quanto mais água saísse evaporando, mais ficaria concentrado, porque o sal não evapora, não é isso? Então, essa paciente, ela está perdendo água de alguma forma, certo? Ela está perdendo mais água do que sal, e o sal está ficando concentrado. Provavelmente, ela perdeu muita água na diarreia, ela perdeu muita água no vômito, entendeu? Então, essa paciente, ela perdeu muita água e o sódio ficou concentrado. Isso manda a informação para o hipotálamo, precisamos de água, precisamos de água, precisamos de água. Ele vai liberar antidiurético para reter essa água, né, dessa paciente. Ou seja, o que é que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar que essa paciente tenha uma urina muito concentrada e em pequeno volume. Eu espero que essa paciente esteja oligúrica, pouco, urina, né? Oligúrica. Eu espero que ela esteja oligúrica, tá? Ou até anúrica, né? Sem conseguir urinar praticamente. E se ela tivesse consciente, ela estaria com a sede imensa. O hipotálamo gera a sensação de sede, então ele daria a sensação de sede no paciente. Então, quando você, por exemplo, no seu dia a dia, o seu sódio começa a subir, automaticamente você concentra a tua urina e você aumenta a sede. E aí você repõe a água que você está que você estava necessitando, beleza? Então, essa paciente, a hipernatremia, provavelmente não é a hipernatremia que está causando esses sintomas dela. A hipernatremia é uma das consequências do choque séptico que ela está tendo e da perda de líquido que ela teve, tanto pela diarreia quanto pelo vômito. Beleza? Então, fechamos aqui o entendimento da nossa paciente. O paciente tem choque séptico, que teve como uma das consequências a hipernatremia. Não faz sentido nenhum eu tratar essa paciente inicialmente a hipernatremia dela. Eu preciso primeiro tratar o choque séptico. Então, vamos lá para os fundamentos do tratamento dessa paciente, tá? Então, ó, no tratamento dessa paciente eu vou ter que fazer um monte de coisa. Primeiramente, IOT imediata. IOT, intubação orotraqueal. A gente vai ter casos clínicos em que o foco do caso clínico vai ser o processo de intubação. Mas aqui, não, a paciente foi intubada, né, ela estava com saturação baixa, com uma escala de coma de Glasgow muito baixa, então essa paciente foi intubada. E aí, vê só, olha qual é o segundo. Reposição de volume isotônico. Olha que parada. Ô Bruno, ela não está com uma grande quantidade de sódio? Ela não está com sódio alto? Eu não deveria, então, fazer um líquido para ela, dar um soro para ela hipotônico, não? Ou seja, um soro com baixa quantidade de sódio? O foco agora não é o sódio, esquece o sódio. O foco é salvar a paciente. Essa paciente precisa de líquido no sangue dela. Do líquido que o sangue dela conhece, que é o líquido isotônico. É o soro fisiológico 0,9%. Então eu preciso fazer uma reposição de volume dessa paciente. Qual o objetivo? Pensa, se eu dou volume para essa paciente, se eu estou botando soro direto na veia dela, eu estou aumentando a quantidade de volume dentro da veia dela, a pressão dela vai subir e isso vai levar sangue, vai levar as hemácias, a hemoglobina para as extremidades do corpo dela e para o rim, entendeu? Então a primeira coisa é reposição de volume isotônico para essa paciente. Próximo passo, esse agora é sensacional. Início de droga vasoativa. A gente vai falar muito sobre isso, vai ter muitos casos daqui para frente que a gente vai ter a famosa droga vasoativa. Mas olha o nome, droga vasoativa. Como eu falei, vão ter casos em que a gente vai estudar bem direitinho o mecanismo e tal. Mas aqui o que eu vou falar é o seguinte, o que é que uma droga vasoativa faz? Ela ativa o vaso a contrair o vaso. O que é que a droga vasoativa vai fazer? Vai reverter aquele processo de vasodilatação causado pelo choque séptico. Então, ó, eu vou iniciar, por exemplo, a noradrenalina, a adrenalina, são substâncias, vasopressina, olha o nome, vasopressina, né? São substâncias que contraem os vasos. A principal usada no mundo, aqui no Brasil, é a noradrenalina. Então, a gente inicia, veja só, intuba o paciente. Assim, a gente dá um suporte ventilatório para ela respirar bem.
Próximo passo, repõe a quantidade de líquido que ela perdeu para aumentar a pressão no vaso sanguíneo. Mas não adianta muito se o vaso estiver muito dilatado. A gente faz uma droga vasoativa para contrair os vasos. A partir daí, se a paciente chegou até aí, se ela não teve uma parada cardíaca antes, as chances, os riscos imediatos dela diminuem bastante. Se ela está entubada, sedada, fez o volume, fez bastante volume, o volume que eu falo é soro, né? Fez bastante soro direto no sangue dela, e iniciou a droga vasoativa, o primeiro passo já foi feito. Tá? Outra coisa, início precoce de antibiótico. Porque essa paciente está com choque séptico, pessoal, o corpo dela não está ganhando a batalha, está perdendo a batalha. Então, eu preciso fazer um antibiótico para essa paciente. Tá? Qual antibiótico? Não vem o caso para a gente aqui. Né? Toda uma quantidade absurda de antibiótico que pega quantidade que pega cada antibiótico trabalha melhor com certo tipo de patógeno. Então, início precoce de antibiótico. E aí, depois que essa paciente está estável, eu vou repetir os exames. Quando eu repetir os exames, essa paciente apresentou algumas melhoras, tá? Do ponto de vista geral. Por exemplo, uma melhora na ureia e na creatinina, indicando que o rim realmente estava mal perfundido. Quando a gente aumentou a perfusão renal, ou seja, aumentou a quantidade de sangue que chega no rim, o rim passou a trabalhar melhor, então baixou a ureia e a creatinina, e a gente administrou. E aí, só que o sódio continuou alto. Então, olha só, pessoal, agora eu posso pensar em fazer uma redução desse sódio da paciente, tá? Preste atenção. Como é que eu reduzo a concentração de algo? Eu diluo. É óbvio. Veja, eu não tenho como ir lá e tirar o sódio assim, sair tirando o sódio. Eu preciso fazer uma diluição, ou eu preciso mexer com algumas coisas do nosso corpo que faz troca de sódio, como o uso de diuréticos, mas principalmente o que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente precisa repor líquido para esse paciente com pouco sódio, porque eu vou fazer uma diluição desse sódio dele, e aí o sódio vai baixar. Eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu posso fazer isso com uma solução. Olha que legal. Lembra que o nosso corpo tem uma solução, é um soro fisiológico, o nosso soro do nosso sangue, é um soro fisiológico a 0,9%. Eu posso fazer uma solução com a concentração metade para esse paciente. Então, vai ter metade do sódio que tem no nosso corpo, então vai acabar diluindo o sódio dele. Ou eu posso fazer soro glicosado, porque soro glicosado não tem sódio, só tem glicose, né? Tendo cuidado que essa paciente é diabética, então isso aqui tem que ser feito com determinado cuidado. Então, qual seria a resposta? Veja, pessoal, a partir de agora eu não vou mais falar sobre isso aqui inicial, tá? Isso aqui vai ser tratado com mais detalhes em outros casos clínicos. A partir de agora, o nosso foco está na hipernatremia da paciente, que já foi uma paciente que foi salva no momento inicial, tá? Essa paciente está viva hoje. Ela foi salva no momento inicial. E aí, a gente vai agora resolver um outro problema dela, porque também, olha que coisa interessante. Em determinado momento, se essa paciente evoluir com melhora do choque séptico dela, a gente vai tentar fazer a retirada da sedação, diminuir a sedação, para ver se a gente consegue extubar a paciente, se ela consegue respirar por conta própria. Mas lembra que quando o sódio está alterado, tanto por hiponatremia quanto por hipernatremia, o sódio quando está alterado, o sódio mexe na membrana do neurônio. Então, essa mulher pode ser que ela fique boa do ponto de vista hemodinâmico, do ponto de vista do sangue, da pressão, mas ainda está totalmente desorientada por causa do sódio. Eu preciso resolver o sódio dela. Então, como é que eu faço para resolver o sódio dessa paciente? Vamos lá, vamos para os nossos cálculos agora, né? Quanto que eu tenho que fazer para essa paciente de soro, que soro eu vou fazer, que cálculos eu vou fazer para chegar na quantidade de soro ideal, com que velocidade eu vou administrar esse soro para ela, para tentar reverter essa hipernatremia da paciente. Aí é a nossa terceira parte do nosso caso clínico.